Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade da Prática e criador da fórmula do Swing Trade. E na nossa aula de hoje você vai aprender quais são as melhores ações para faturar em dólar, ou seja, como operar no mercado americano, ganhar em dólar e ganhar com rentabilidades acima de 10% por operação. Vou mostrar aqui para vocês o passo a passo para você identificar esse tipo de ação. Vou mostrar as principais ações, inclusive ações que eu estou operando no momento e ações que eu já vou dar entrada. Então vou falar um pouco mais sobre essas ações, sobre o mercado financeiro no mercado americano, né, especificamente nas duas bolsas NYSE e Nasdaq, as diferenças entre elas e como vocês podem escolher as melhores ações em determinadas bolsas no mercado americano. É importante que você saiba que para você operar no mercado americano você precisa de uma corretora, e geralmente não são corretoras aqui no Brasil, são corretoras com sede lá fora, e com essas corretoras você consegue operar essas ações norte-americanas. Tem algumas corretoras especializadas para brasileiros, mesmo que tenha a sede nos Estados Unidos, como por exemplo a Avenue, tem a Passfolio, tem algumas outras corretoras também. Lembrando, isso aqui não é um merchan dela, mas são corretoras que eu já testei, são corretoras válidas para você operar. Active Trades também é uma boa corretora para estar operando nesse mercado, principalmente na modalidade Swing Trade, que é o que eu ensino aqui para vocês. Quando comprar uma ação, quando vender esse ativo, para rentabilizar acima de 10% por operação no mercado. Então é sempre isso que eu vou ensinar aqui no canal para você, porque meu intuito aqui é fazer você ganhar dinheiro no mercado. Tá? Bom, vou começando aqui explicando um pouquinho as diferenças entre essas duas bolsas nos Estados Unidos, tá? Como que você consegue operar com essas duas bolsas, como você consegue identificar aí as suas ações. Tá bom? Bom, pega papel e caneta aí, já salva esse vídeo, ou então você compartilha com alguém para você conseguir rever esse vídeo, para você anotar tudo que você puder, tá bom? Essa aula que faz parte dessa série de aulas é uma meta pessoal que eu tenho de disponibilizar o máximo de conteúdo para que você, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você não saiba nada sobre o mercado, para que você consiga assim rentabilizar o seu capital, você consiga fazer dinheiro no mercado financeiro, conquistar aí suas liberdades, por exemplo, liberdade de rotina, liberdade geográfica, liberdade financeira. É muito importante que você consiga conquistar essas liberdades e que você busque isso para você ou para sua família, né? Como eu também conquistei. Isso a bolsa de valores, ela te ajuda nisso. Ela te ajuda a conquistar essas liberdades e é muito importante que você siga, principalmente algumas dicas aqui que eu dou aqui no canal, que o intuito aqui é te ajudar da melhor forma possível. Siga essas dicas, se tiver dúvida, compartilhe aqui embaixo, porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de muitas outras pessoas, então escreve aqui embaixo qual é a sua dúvida, ou então se gostou do vídeo, se gostou da aula, já escreve aqui embaixo também, que isso ajuda também o YouTube a impulsionar esse vídeo aí e alcançar muito mais pessoas, e mais pessoas alcançadas são mais pessoas aí no mercado financeiro. E por falar em mais pessoas no mercado financeiro, só para você ter uma ideia, no mercado americano são mais de 54 milhões de pessoas ativas na bolsa, tá? Fazendo trading, fazendo buy and hold, comprando e vendendo ações, pessoas engajadas no mercado financeiro, né? Até mesmo muitos aposentados lá recebem dividendos aí com a sua aposentadoria. Lembrando que para você ter dividendos, receber dividendos, você tem que ter uma grande quantia de dinheiro, né? Lógico que, Ariel, com R$10 eu compro uma ação e essa ação pode distribuir dividendos. Ok, isso é muito bom, mas para você ter dividendos relevantes, você precisa ter uma grande quantia de dinheiro. Para você receber uma renda passiva, você precisa ter uma renda ativa. Então, é isso aqui que eu ensino para você, a fazer dinheiro no mercado financeiro. E só ter uma ideia, como eu falei para você, no mercado americano, mais de 54 milhões de pessoas operando no mercado, investindo da melhor forma possível lá. Aqui no Brasil, são apenas 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, representa aí mais ou menos 1,8% da população brasileira. No mercado americano representa cerca de 54% da população lá, né? Só uma correção, o mercado americano tem mais de 86 milhões de pessoas ativas, me baseando em 54%
da população que investe, né? Aqui no Brasil é pouquinho, não chega nem a 2%. Então imagina o potencial que tem a Bolsa Brasileira. Mas enquanto esse potencial não chega, né? Enquanto a gente não chega aos patamares americanos, nós podemos sim operar no mercado americano. Por que isso? Porque você fatura em dólar. O dólar hoje está batendo um pouco mais de R$ 5. Então, com você ganhando em dólar, você consegue alavancar o seu capital, você consegue multiplicar os seus ganhos na bolsa, né? Principalmente no swing trade, que você trabalha com inúmeras ações, né? Dependendo da sua diversificação, eu sempre aconselho a você diversificar em pelo menos 3 ações. É isso que eu faço, é o que os alunos da Fórmula do Swing Trade também fazem. E vou falar da Fórmula do Swing Trade para quem quiser fazer parte da lista de espera aí. O link para a inscrição está aqui no comentário do vídeo, tá? É importante que você coloque o seu e-mail lá, só o e-mail que eu vou avisar para você, e já aviso primeiro somente a quem está cadastrado no e-mail, tá? Não paga nada para você estar cadastrado lá e receber a notificação de quando vai abrir a próxima turma. Eu faço isso porque geralmente as vagas acabam muito rápido e geralmente são somente para pessoas que estão na lista, tá? Bom, recado dado. Então, com essa bolsa no mercado, nessas bolsas americanas, você tem cerca de mais de 80 milhões de pessoas, cerca de 86 milhões de pessoas ali operando no mercado financeiro, ganhando em dólar. A maioria, lógico, norte-americanos, mas também tem pessoas na Europa, tem pessoas em outros continentes, tem pessoas aqui no Brasil. Inclusive, o número de pessoas que operam no mercado americano no Brasil está aumentando gradativamente graças a essas corretoras que tem sua sede nos Estados Unidos e também tem o seu atendimento em português, inclusive corretoras especializadas para brasileiros. É muito simples de você abrir conta nessas corretoras, basta você cadastrar. É como abrir conta aqui no Brasil. Você vai cadastrar o seu documento, você pelo próprio aplicativo, você consegue cadastrar o seu documento e abrir a conta. E para passar o dinheiro, você vai pegar o dinheiro aqui em real, vai mandar para essa corretora, geralmente é um número de conta, como se fosse uma conta digital aqui no Brasil, faz a transferência e dentro da corretora você consegue fazer o câmbio, você consegue transferir, você consegue converter de real para o dólar, né? E vamos supor, olha que interessante, se você comprou uma ação, vamos supor, a $10 e o dólar estava a R$ 4 e essa ação valorizou, e o dólar também valorizou, vamos supor que o dólar também chegou a $5, quando você passa esse valor que você comprou de $4 a ação para $5 a ação, você tem uma grande rentabilidade, além da valorização da ação e inclusive a valorização do dólar. Então, você tem 2 valorizações aí, e isso é muito bom. Outras corretoras, você precisa ter uma remessa online, né? Você precisa abrir uma carteira digital, tem até o site, né? Remessa online, não é propaganda deles, mas é um dos exemplos. E você consegue passar para essa conta digital, nessa remessa online, dessa remessa online você consegue também passar para a sua corretora lá fora, tá? E vice-versa, quando você quiser mandar o dinheiro de volta para o Brasil, você faz a mesma coisa. Tem corretoras que transferem direto para a sua conta aqui, né? E tem corretoras que transferem para essa conta na remessa online. Dessa remessa online você passa aqui para o Brasil, para a sua conta aqui no banco, do seu banco de preferência. Então é assim basicamente que funciona. E para comprar e vender essas ações, você no mercado americano você compra a fração dessas ações, né? Aqui no mercado brasileiro, vou explicar as diferenças. Aqui no mercado brasileiro você compra de 1 a 99 ações no mercado fracionário, né? Para comprar em lote você vai comprar de 100 em 100 ações. Já no mercado americano você realmente compra a fração dessa ação. Se a ação custa $10, o que você vai fazer com essa ação que custa $10 e você quer comprar, vamos supor, 100 ações? Você pode comprar essa gama de ações, mas se você tem pouco dinheiro, e é importante que se você estiver começando, comece com pouco dinheiro, vamos supor que uma ação custa $2.000. Você não vai comprar uma ação custando apenas $2.000, né? Você está iniciando no mercado agora. Você pode comprar então a fração dessa ação, ou seja, com apenas $10, de $20, você consegue comprar
a fração dessa ação. Aí você consegue ter as mesmas rentabilidades, aí o ganho financeiro, na porcentagem, lógico, de acordo com essa valorização do ativo. Agora, se o ativo, se a ação está em tendência de queda, aqui no mercado brasileiro nós alugamos as ações, né, para operar vendido. Já no mercado americano, você não precisa alugar as ações, você pode entrar vendido, basta comunicar isso eletronicamente à sua corretora e tiver disponibilidade naquela ação para estar operando vendido. É mais simples que aqui no Brasil, tá bom? Apesar que no Brasil para operar vendido também é muito simples, basta você ver no BTC da sua corretora ali para você alugar as ações, quantas ações tem disponíveis, o preço de aluguel delas, geralmente o preço é bem baratinho aqui no Brasil, tá? Já no mercado americano você não tem essa necessidade em alugar. Você paga geralmente alguma taxa ali à corretora, essa taxa geralmente não é muito cara, tá bom? Então, essas diferenças aí para operar comprado e vendido. E no mercado americano, você possui duas bolsas. Tem a NYSE e tem a Nasdaq, tá? São as duas principais bolsas. Só essas duas bolsas no mercado americano, você tem o seu valor ali de negociação, ele ocupa basicamente quase que a metade de toda negociação do mundo, de todas as bolsas do mundo. A metade é composta somente por essas duas bolsas, a NYSE e a Nasdaq. A NYSE, ela possui uma gama de ativos, né? Só nas ações ela tem cerca de 2.400 ações ali sendo negociadas, 2.400 oportunidades para você operar no mercado. Lembrando que na modalidade de swing trade você compra e vende essas ações daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, você consegue rentabilizar o seu capital daqui a alguns dias e daqui a algumas semanas, lógico que com foco acima de 10% de rentabilidade. Ou seja, se eu compro uma ação hoje, o meu foco é que eu ganhe pelo menos 10% nessa ação para daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. É sempre isso que eu ensino a você aqui no canal. Inclusive, é o que os alunos também aprendem na fórmula do swing trade. Quando comprar, quando vender, e para ter a rentabilidade acima de 10% da operação, traçando alvos ali com algumas ferramentas no gráfico. Aqui eu ensino para vocês de uma maneira geral que eu quero que você tenha noção do que é o mercado financeiro, como você consegue ganhar no mercado financeiro, tem algumas estratégias, playlists aqui com indicadores e estratégias que você já pode começar a ganhar dinheiro aí no mercado financeiro, tá? Já pode dar o seu primeiro passo. E no mercado, na Nasdaq, né? Na bolsa Nasdaq, você tem cerca de 3.500 oportunidades, ou seja, 3.500 ações para estar operando. Juntas aí dá o que? Quase 6.000 ativos para estar operando no mercado financeiro. Em contrapartida, aqui no Brasil, a gente tem pouco mais de 400 ações. É pouco valor, é pouca oportunidade para estar operando. Geralmente a gente monitora aqui entre 50, 70, chegando até 80 ações aí. Lá a gente monitora cerca de 900 ações para estar rentabilizando seu capital. Quer dizer que eu opero todas elas? Lógico que não, não dá para analisar tudo isso, também fica uma diversificação muito pulverizada se você fizer isso. Diversifica a partir de 3 ações, mas lá tem muito mais oportunidade para você estar operando, então não custa nada você abrir conta na sua corretora aí, é muita oportunidade que você não pode perder. Tá? É muita oportunidade, então não deixa isso passar, que isso daí é muito importante para você alavancar o seu capital. Bom, é importante também você estar operando no mercado americano pelo seguinte: qualquer crise aqui no Brasil, o nosso real, o nosso dinheiro tende a se desvalorizar perante ao dólar, né? E quando você começa a operar lá fora, você consegue proteger o seu capital. Você consegue ganhar dinheiro e você ainda consegue aumentar o seu patrimônio. Se acontecer alguma coisa muito grave, no mínimo você protege o seu patrimônio. Aqui no Brasil não, você acaba perdendo dinheiro, você acaba tendo o seu capital desvalorizado aí, porque tudo rege no dólar, né? Tudo rege ao redor do dólar. Por exemplo, o iPhone que você vai comprar, Netflix que você paga, quem tem Microsoft que você paga de sistema, tudo é de acordo com o dólar. E se você paga em real, você utiliza aqui em real, você muitas vezes está pagando muito mais caro, por isso você vê um iPhone aí de 14, 15 mil reais. Então, é por isso que você tem que ter o seu patrimônio também em dólar, para que você tenha o seu poder de compra garantido e aumente o seu poder de compra
também que você não fique à mercê de qualquer crise, de qualquer mudança de governo aqui no Brasil, já que aqui mudou o governo, muda toda a estrutura da economia basicamente, né? Tem uma mudança drástica. Não, nos Estados Unidos não, mudou o governo, mudou o presidente, a economia meio que ela é protegida, eles conseguem preservar muito bem a economia, e com isso você vê aí as duas bolsas aí que são as que mais sobem no mundo, né? Apesar de estar uma leve queda agora, uma breve correção que eu vou mostrar já em seguida, historicamente é o que mais sobe, né? É o que mais sobe. Lógico que nossas operações aqui são para curto prazo. Você vai comprar hoje e vender e daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, você consegue rentabilizar com a alta e com a queda, inclusive com essas correções. Você simplesmente não compra uma ação e espera aquela correção atingir o seu nível mais baixo para talvez voltar a subir. Não. Você compra uma ação, parou a tendência de alta, você vende essa ação, coloca o lucro no bolso. Começou a entrar em tendência de queda, começa operando vendido a ação e recompra mais embaixo. Lembrando que isso aqui serve para qualquer ativo. Tá? Seguir a tendência no mercado financeiro, seguir a tendência de alta quanto a tendência de baixa é para qualquer ativo no mercado financeiro. Tá? Vamos seguir aqui, vou mostrar aqui para vocês algumas das ações. Lógico que tem aquelas ações mais queridinhas e as mais faladas, como por exemplo a ação da Apple. Tem aqui a ação da Apple aqui no gráfico. Colocando aqui no gráfico semanal, você vai ver que ela está em uma correção profunda, fazendo até mesmo um padrão de reversão de tendência. Só uma dica, isso aqui não é para você achar que é uma recomendação de compra ou venda, isso aqui é para você estudar, tá? Para você estudar. Isso daqui é um padrão clássico de reversão de tendência. Como assim? O preço do ativo, quando ele sobe, tem a sua retração e logo depois faz esse topo mais baixo que o topo anterior, mostra pra gente que está acontecendo uma reversão de tendência, mostra pra gente que está formando uma estrutura para essa reversão de tendência no preço do ativo. Com essa estrutura de reversão de tendência, eu posso sim me posicionar, como eu fiz aqui, estou posicionado na venda desse ativo. Até o momento, eu e os alunos já estamos aqui com uma rentabilidade de cerca de 7,74%. 7,74%. Vamos chegar aí muito provavelmente aos 10% no mínimo de ganho, e tudo isso operando com a reversão de tendência no preço da ação. Até o momento nós estávamos aqui, ó, operando comprado, né? Nós sempre vamos seguir a tendência do preço do ativo. E a Apple é uma ação que seguia com uma tendência muito boa até formar esse padrão. Quando formou esse padrão, o que a gente fez? Virou a mão. Vendemos as ações, né? Vendemos as ações com esse lucro aqui. Foi aqui nós iniciamos uma compra bem no rompimento desse pullback. Bem aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui para você, que é para você estudar. Aqui nós iniciamos, não foi aqui, pronto, agora foi. Compramos aqui, o stop inicial foi aqui, logo depois que o preço começou a subir, depois que o preço começou a sua tendência de alta, nós movemos o stop, né? Isso transformou para um stop gain, e nós vendemos com todo esse lucro aqui. Vendemos com todo esse lucro aqui. Eu vou traçar aqui o lucro para vocês verem, para você ver. Eu gosto de mostrar aqui as operações que eu fiz, é para você saber como é o mercado, para você ter a real noção do mercado financeiro. Inclusive, quando eu perco dinheiro aqui em determinada ação, mostro também, que eu quero que você aprenda também a realidade do mercado, a importância da diversificação. Por exemplo, é comum, né, você ter o stop, não é normal, é comum você ter stop no mercado financeiro. Quando você tem algum stop, é porque o mercado financeiro, a ação que você estiver operando, ou o ativo que você estiver operando, reverteu a sua tendência ou entrou no período consolidado. Isso pode acontecer. Porém, você diversifica em pelo menos 3 ativos, mesmo com pouco dinheiro. É importante diversificar. Diversificou, alguma ação ali seguindo a tendência, com certeza a maioria delas vão continuar seguindo a sua tendência. Então,
Qualquer perda financeira que você tenha em uma ação que reverteu a tendência ou entrou em um período consolidado, aquelas ações que você diversificou na sua carteira de swing trade e você está operando a favor da tendência, vão te dar ganhos e muitas vezes, a maioria das vezes, ganhos superiores a 10% de rentabilidade. Esse aqui foi o ganho na Apple, 26%. Essa operação aqui durou cerca de apenas 2 meses. 25% do meu capital foi rentabilizado em apenas 2 meses. Enquanto isso, em pessoas aí na renda fixa, somente na renda fixa, não é errado estar na renda fixa, é importante também você proteger o seu capital, mas aqui na renda variável é onde você faz dinheiro. 25% em uma só ação. 25% em uma só ação, sem passar sufoco, porque é o swing trade, a gente agenda a compra e agenda a venda dessa ação. Então aqui na Apple, esse foi a nossa operação de compra, até haver a reversão de tendência aqui, fazer esse movimento de reversão de tendência. Com essa reversão de tendência, operamos vendido no preço da ação. Estamos esperando aí chegar no nosso primeiro alvo, que está traçado mais ou menos aqui, o nosso segundo alvo um pouco mais aqui embaixo, está um pouco mais de R$100, tá? O stop começou aqui, agora o stop já está aqui mais ou menos. Então é assim, a gente vai seguindo, tá? Ariel, posso operar agora? Não recomendo, porque já passou a vez, tá? Já passou a vez. Se você tentar fazer qualquer operação agora, pode ser bem provável que você vai ter o stop muito alto. Se a ação reverter, você vai ficar machucado aí, tá? Lembra o seguinte, o mercado financeiro, o dinheiro no mercado financeiro, ele é sua ferramenta de trabalho. Então, protege a sua ferramenta de trabalho, cuida da sua ferramenta de trabalho para que você aumente a sua ferramenta de trabalho. É com ela que você vai ter alta rentabilidade no mercado. Tá? Bom, vamos agora para uma outra queridinha, que é a Amazon. A Amazon, ela é uma ação que está depois de uma lateralização grande, está em uma tendência de queda. Colocando aqui no gráfico mensal, tendência de queda, né? Cada barrinha dessa aqui representa um mês de operação. Você não vai operar no gráfico mensal, calma, você vai sempre operar no gráfico diário, gráfico semanal, né? No mínimo ali gráfico de 60 minutos para você identificar o melhor ponto de compra e venda. Mas gráfico mensal ele serve para verificar a tendência no mercado americano. Ele é muito mais efetivo no mercado americano, o gráfico mensal, do que no mercado aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira. Porque na Bolsa Brasileira, nosso histórico de ações, o histórico de preços das ações, não é tão grande quanto no mercado americano. Né? Por exemplo, só na Bolsa, na NYSE, são quase 230 anos de Bolsa. Na Nasdaq são um pouco bem menos, da década de 70 que ela foi criada, foi a primeira bolsa também a ser digital, né? Vamos dizer assim, você conseguir fazer suas operações digitalmente, inclusive os seus IPOs. Então é uma bolsa mais atual e também ela armazena ali, ela cuida, ela tem listada, aliás, as grandes empresas de tecnologia, como a Amazon, Apple, e outras empresas aí também, muitas delas criadas no Vale do Silício. Então, com essas duas bolsas, você consegue rentabilizar o seu capital, mas é importante que você saiba a diferença delas, né? Também, referente a isso, é uma curiosidade, na Nasdaq você tem as gigantes aí de tecnologia, movimentam trilhões de dólares ao dia, tá? É muito dinheiro ao dia. Chega a ser o PIB do Brasil aí negociado em um dia de operação nessas bolsas. Bom, na Amazon, um gráfico mensal. Olha o patamar que ela está. Aqui foi criada uma resistência, aqui foi criado um suporte ascendente, e logo aqui no rompimento foi nossa primeira entrada. Botei aqui no gráfico mensal para você ter uma visão melhor. Né? Não operei no gráfico mensal, mas o gráfico mensal me deu uma clareza sobre a tendência. Aqui foi nossa entrada, nosso alvo de ganho, na verdade estava um pouco mais alto, estava aqui em cima, porém, como o preço do ativo começou a fazer esse zigue-zague aqui, ó, nós colocamos o alvo, foi vendido aqui. A partir desse momento aqui, o mercado começou a lateralizar antes, mas foi vendido aqui. O lucro que nós tivemos nessa operação, nesse ganho, foi isso aqui, ó. Vendemos aqui, foram cerca de 60%.
É uma operação que durou quase 6 meses, foi uma operação mais longa, porém foram 60% de rentabilização do capital. A maioria das ações, isso aqui foi uma coisa muito atípica, mas a maioria das ações que nós operamos, em suma maioria, 99%, não passa de 2 meses de operação. 2 meses de operação para ganhar mais de 10%. Quando eu falo mais de 10%, não é operar para ganhar 10%, é para você ganhar 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, 120%, como foi o caso aí da Magazine Luiza no passado, e que a gente está operando vendido até agora nela. Uma boa operação aí. Bom, no mercado americano a gente vendeu isso aqui, né, na Amazon. Agora vamos lá no gráfico semanal. Um gráfico semanal do preço da ação. No gráfico semanal, logo depois desse período aqui de lateralização, né, o preço fez esse movimento, somente com a estrutura de price action, ou seja, aqui temos uma resistência, traçamos a resistência, traçamos um breve canal aqui embaixo, em que esse canal ascendente mostra para a gente o afunilamento, e quando isso acontece, o preço, o gráfico da ação está dizendo duas coisas, ou vai romper para cima ou vai romper para baixo, né? E com força. O que a gente vai fazer? Vamos esperar ele romper para cima ou para baixo para a gente dar o nosso start aí de compra ou na operação de venda. No caso, no rompimento aqui no gráfico semanal, que identificamos a tendência, o nosso start foi no rompimento desse afunilamento. Logo depois, lógico, o stop era aqui em cima, né? O stop no swing trade. E logo depois, o stop moveu para cá e aqui nós fomos ganhando dinheiro. O stop aqui foi alto. Não recomendo que, para quem está iniciando, operar aqui, porque entramos com um capital, mesmo diversificado, um capital maior, tá bom? Para quem for operar, uma dica importante, quem for operar com um stop maior, diminui a mão. Tá? Diminui a mão, você não quer ficar de fora daquela operação ali, porque, poxa, tenho certeza, minha análise foi correta, vi os vídeos aqui do canal, tá dando um padrão para efetuar a operação, vou entrar, mas aí diminui a mão, tá? Aqui foi uma operação um pouco mais arriscada, mas porque eu já tenho uma certa experiência no mercado, uma vasta experiência, já opero há anos no mercado, tanto é que eu ensino tudo isso que eu aplico aqui, mas para você que está iniciando, se for operar em uma operação, se o stop for longo, diminui a mão nessas operações, isso aí vai salvar muito o seu dinheiro, tá? Então, a partir desse movimento aqui, ó, deixa eu tirar aqui, pronto, aqui. A partir desse movimento, do stop, movimentei o stop aqui. Aqui eu fiz mais uma operação, né? Já estava operando vendido aqui, aqui foi mais uma operação de venda. Ou seja, duas operações. Eu iniciei como operação de venda, né? O gráfico, o preço do ativo fez o pullback. Com esse novo pullback, que foi na verdade um teste aqui do que era um suporte e virou uma resistência. A partir desse momento, inseri mais lotes. Com isso aqui, mais uma rentabilidade no capital. A gente está operando até agora essa ação. Até agora, o alvo dessa operação aí é cair mais um pouquinho, tá? Chegando aí 1970 dólares. A Arion está operando uma ação de 1900, chegando aí na verdade eu entrei vendido nela quando ela estava custando 3.179 dólares. Entrei com esse dinheiro todo? Entrei um pouquinho mais do que isso, mas você que está começando no mercado americano, lembra que eu te falei, você vai começar, aliás, você vai estar operando, você vai operar com um valor menor, você vai entrar com a fração, né? Você vai conseguir com 50 dólares, de 20 dólares, 100 dólares, você começa operando com a fração dessa ação. Até o momento, a rentabilidade dela está sendo de cerca de 32%, cerca de 32% aí, em pouco, vai dar 2 meses agora de operação. Está até na hora de encerrar já ela, bem lembrado, eu pego essa ação aqui. Bom, algumas ações que eu gosto de operar, além da Amazon. A Ari. Você reparou que eu não coloco um número no final do código da ação? Né? Aqui no Brasil a gente coloca aí, por exemplo, Petrobras, PETR3, que identifica como uma ação ordinária, PETR4, que identifica como uma ação preferencial. No mercado americano, não tem isso, não tem essa numeração, não tem essa exigência dessa numeração. Né? São códigos específicos compostos somente por letras e às vezes até mesmo um ponto ou algum outro sinal, mas não tem essa regra, tá? Não tem essa regra. Bom, a área 3. Essa área aqui, outra coisa, dica importante, quando você for digitar o código da ação, né,
Logo aqui aparece a listagem, né? A listagem da ação, onde ela é operada, né? Aqui estão as bolsas que ela é operada. Aqui em cima aparece a Bolsa de Nova York, né? Essa ação aqui, nós clicamos aqui nela e pronto, já mostra para a gente a bolsa que nós vamos operar. Lógico que você vai escolher o mercado americano, tanto a NYSE quanto a Nasdaq. Tá? Não vai colocar em outro mercado aí, você muitas vezes não vai conseguir operar. E com esse movimento aqui, voltando aqui para a ARI, olha que o movimento clássico dela, né? Ela é uma ação que possui geralmente tendência de alta e tendência de clara muito baixa, aliás, muito mais clara. É uma ação que tem uma liquidez muito boa para estar operando, ou seja, quando você for comprar ou quando vender, quando você agendar o preço na sua corretora de compra ou venda, ela quase que certamente ela vai ser executada naquele preço, porque tem liquidez suficiente, né? E os padrões dela são muito fáceis de identificar. É uma ação fácil de identificar a tendência de alta e a tendência de baixa. E se você vir aqui no gráfico diário da ação, é uma ação que dá múltiplas entradas, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. Por exemplo, pontos de entrada, pontos de entrada, pontos de entrada, pontos de entrada. Múltiplas entradas aqui, ou seja, você consegue fazer preço médio a favor da tendência operando essa ação. Arion, como que é essa entrada aqui? Basicamente de acordo com o pullback. Ó, preço desceu, subiu, desceu novamente. Isso é que é chamado de pullback, esse movimento de força no preço da ação. Então é uma excelente ação aí também para estar operando no mercado. Uma excelente ação. Tem a ACN também, é uma ótima ação para estar operando. Vem aqui, ó, ACN, digita ACN. Logo aqui embaixo você vai ver da onde que é essa ação, de qual bolsa. Se eu vir aqui, ó, ACNB, que é uma outra empresa, vem aqui, ó, na bolsa Nasdaq, aqui em cima, na NYSE. Pronto, aqui já vai carregar para mim todo o meu gráfico. Aqui é o gráfico diário do preço dessa ação. Bom, então com isso daqui, com essa tendência aqui clara, você consegue fazer várias entradas. Basta traçar aí o seu pullback. A primeira coisa que você tem que aprender no mercado é traçar o pullback, né? Identificar o pullback, que é um movimento de força, tanto para a tendência de baixa quanto para a tendência de alta. Com esse pullback, você já tem uma clareza muito maior sobre a força do mercado, sobre a tendência do mercado. A tendência no mercado aí, ela foi muito bem trabalhada de acordo com o Dow, né? Tem a tendência de baixa, tendência de alta e a lateralização. Para a tendência de alta, o preço do ativo vai fazer um movimento como a maré subindo, né? Você vai ter impulsão, pequena retração, impulsão novamente. Para a tendência de baixa, maré recuando, impulsão, pequena retração, impulsão. A lateralização no preço do ativo. O preço anda de lado, Pronto. Identificou isso? Meio caminho andado aí para você fazer dinheiro no mercado financeiro. Lógico que você também pode utilizar alguns outros indicadores aqui, como eu utilizo média móvel de 20 períodos, média móvel de 50 períodos, média móvel de 200 períodos. A média móvel de 9 períodos é uma excelente média para estar operando. Eu particularmente utilizo em todas as minhas operações, ela me facilita a identificar os pontos de compra e venda. Tem vídeo meu aqui no canal falando sobre esses pontos de venda, utilizando as médias móveis, inclusive com outros indicadores. Tem uma outra ação aqui muito boa também, que é a MRK. A MRK, ela é uma ação que possui uma tendência clara de alta, tá? É da Merck & Company. Olha a bolsa que aparece aqui, uma ação clara em tendência de alta, tá? Aqui nós estamos no gráfico diário do preço do ativo, né? A primeira entrada que eu fiz nela foi aqui. Isso já tem basicamente aí, deixa eu ver aqui. A primeira entrada foi no rompimento. Isso foi em março, essa entrada. Mas é uma operação que já era para mim ter finalizado. Finalizei aqui a boa parte dela aqui em cima, que foi no dia 4, né? Dia 4, aliás, no dia 11. E logo depois
o preço do ativo ele recuou e aqui eu fiz uma nova entrada, ou seja, eu continuo na operação, fiz uma parcial nela para botar dinheiro no bolso, né, fazer caixa, e logo depois entrei novamente. Né? Logo depois entrei novamente. Diminui a mão, já que estava num topo aí, não um topo, né? Porque uma ação, para você identificar o topo e o fundo de uma ação é muito difícil, você precisa identificar os padrões de reversão. O preço da ação não reverte direto, não sobe, não reverte devido a um candle, não reverte devido a uma notícia. No máximo acontece uma correção. O que vai ditar para você se vai haver uma reversão, uma correção, é o conjunto do candle, é o padrão formado por esses candles. E nessa ação aqui, você tem aqui um padrão claro para a tendência de alta no preço do ativo. Ou seja, se você vier aqui no gráfico semanal para você identificar toda a tendência do preço da ação, você pode ficar até confuso. Mas no gráfico diário do preço da ação, é uma ação clara, uma ação que tem tendência fácil para estar analisando. Tá? O que eu aconselho para você, o que eu fazia quando iniciei no mercado financeiro, pegava o gráfico parado mesmo. O gráfico swing trade é um gráfico que você não vai ver muita movimentação. Gráfico diário, gráfico semanal, você não vê movimentação do preço. Você não vê a movimentação do candle. Né? É diferente do gráfico de 5 minutos, 15 minutos, mas são gráficos que nós não utilizamos para o swing trade, porque os ganhos são menores, né, e você tem que fazer muito mais operações e você tem que trabalhar para o mercado. E aqui eu te ensino a viver do mercado e não trabalhar para o mercado, não cumprir tabela de 9 da manhã até 5 da tarde, não tem essa necessidade. Uma vez na semana você já identifica os pontos de compra e venda aí das suas ações no swing trade, agenda as operações e pronto. Vai curtir a vida, vai fazer outras coisas, vai empreender, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa, desde que te dê múltiplas fontes de renda, como o mercado financeiro ele é capaz de dar. Bom, quando o gráfico diário, uma dica importante aqui, quando o gráfico diário ele apresenta, como um código de barrazinho aqui, ó, muito no gráfico diário, tá? Tem tendência de alta clara, né, com vários candles de verdes consecutivos, porém quando forma um candle vermelho logo em seguida e depois um candle verde em seguida, o movimento escondido que ele está ali fornecendo é isso aqui, ó. Candle verde, impulsão, o candle vermelho é a breve correção, né? E logo depois mais um candle verde que ele dá a impulsão novamente, ou seja, para a tendência de alta. Tenho formado aqui o meu pullback. Então, esses candles aqui também formam o pullback, um pullback escondido no gráfico. Se você for lá no gráfico de 60 minutos, né, o gráfico de horas da ação, você vai ver aqui esses pullbacks sendo formados, que na verdade lá no gráfico diário vai representar um candle só. Agora no gráfico de 60 minutos, você consegue identificar os melhores pontos para entrar também na operação. Tá? Além dessas queridinhas para estar operando, que é a Microsoft, que é a Apple, que é a Amazon, tem essas outras ações aqui, inclusive a ARI, a ACN, a MRK, são ações excelentes para estar operando, principalmente para quem está iniciando no mercado. Tá? Tem alta rentabilidade, a assertividade é muito boa, é fácil a leitura do gráfico. Bom, pessoal, espero ter ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é só assim você é notificado sobre as novas aulas, que tem aula pra caramba durante a semana aqui, tá bom? Tudo com o intuito de te ajudar. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.